Galera, tô aqui para repercutir a segunda parte da entrevista que o Marcelo Teixeira deu ontem à Rádio Bandeirantes. No primeiro vídeo eu falei exclusivamente sobre as respostas que ele deu com relação ao futuro do Neymar e expliquei como ele coloca o Neymar, de certa forma, na parede, porque ao empolgar ou ao alimentar uma esperança no torcedor de que vá renovar a 8 dias do fim do contrato, se não renovar, a torcida vai se voltar muito contra o Neymar. Já se voltou parte dela diante das últimas declarações do Neymar pai e tudo mais. Agora, se de fato não renovar, aí eu acho que acaba a idolatria como um todo. Eu acho que ninguém vai conseguir dizer que o Neymar continua sendo ídolo depois de um retorno e de uma saída como essa. E o Marcelo Teixeira colocou na mão dos jogadores do staff dele. Foi bastante inteligente nesse sentido, tá? Eu, na posição dele, seria essa a minha opinião desde aquele vídeo que eu gravei que o Santos tinha que abrir mão do Neymar. Eu abriria a mão. Mas dada a estratégia do presidente do Santos, que é manter o Neymar, se esse é o objetivo dele, eu achei que a entrevista foi importante, porque ele abraçou o jogador e passou um pano danado para as falas do jogador, mas ao mesmo tempo deu uma alimentada no torcedor dizendo que está muito perto de fechar. Se não fechar, vai ter muita gente decepcionada. Só que tem outras tantas falas do Marcelo Teixeira nessa entrevista que são tão importantes quanto. E eu gostaria de novo agradecer ao Lucas Mussetti pela decupagem da longa entrevista que o Marcelo Teixeira fez. Gostaria de repercutir essas outras respostas do Marcelo que são muito importantes também. Para isso, vamos voltar aqui para a tela do meu Word com essa decupagem maravilhosa do Mussetti. E vamos em frente. Diz ele aqui, ó. É gravíssima a situação financeira. Não gosto de ficar lamentando, mas assumimos o Campeonato Paulista e o Brasileiro no calendário. Eram 40 milhões de reais antecipados. Por melhor que se faça, é impossível. Tem que pagar dezembro, 13º, férias e em seguida as exigências de contratações. Mas ele vendeu o Marcos Leonardo muito rapidamente, né? Vamos lembrar que assim que ele chegou, ele faz uma grande venda do Marcos Leonardo, e que são muito mais do que esses 40 milhões de reais que o Rueda já havia antecipado do Campeonato Paulista. É uma duríssima missão que conseguimos vencer no momento mais grave de nossa história. Não é só a queda, é a alternativa de receita. As dívidas ali a curtíssimo prazo, com o jurídico adiantando que teremos primeiro, segundo, terceiro transfer ban e o Santos cumprindo os pagamentos na medida do possível. Tem que fazer um equacionamento. Temos encontrado no mercado algumas possibilidades de acordos. Os clubes estão entenderam a situação do Santos. Parcelamos alguns débitos e nos casos do transfer ban tínhamos que pagar imediatamente. Negociamos as placas, a emissora que tem os direitos da Série B e conseguimos o Grupo Globo. É importante a gente frisar aqui numa questão importante, tá? Existem outros transfer bans que estão para vir, como a dívida do Arouca, como a dívida do Jean Lucas com o Lille, que são de hora. O próprio Caixinha pode render transfer ban, que foi um técnico contratado nesse ano já no Santos na Série A. O Santos teve 15 milhões de reais, ele acionou a FIFA, o Santos não pagou. O caso do Joaquim não estava atrasado, só que o Marcelo Teixeira vende ele ao mercado mexicano e não repassa o valor ao Cuiabá. A questão, esse não vai dar transfer ban porque está naquele órgão de disputas da CBF, que os caras dão um puta prazo para pagar e o Cuiabá se ferrou. Essa é a verdade, porque a CBF é absolutamente permissiva. Mas para falar do caso do Basso, o Santos não cumpriu, a gestão Marcelo Teixeira não cumpriu os prazos de pagamento e a gestão Marcelo Teixeira, no caso do Jean Lucas, vendeu o Jean Lucas para o Bahia e também não repassou o valor referente à dívida com o time francês. Então aqui são transfer bans da ordem do Marcelo Teixeira. Vamos ver o que ele vai fazer com relação ao pagamento dessas dívidas ou se o Santos vai passar por uma punição dessas relacionada à FIFA. Tem uma outra coisa que ele também não cita, né? Que o Santos teve, gente, a folha mais alta. Ele adora falar que o Santos teve o maior patrocínio de sua história. Mas ele não fala, por exemplo, que ele diz muito aqui que a culpa é da Série B, que foram antecipadas receitas e que foi muito difícil criar essas alternativas, mas ele não cita, por exemplo, que o Santos teve a folha de pagamento mais alta da história da Série B. Nenhum clube, grande inclusive, que caiu, teve uma folha de pagamento
um elenco tão caro para a disputa de um torneio de segunda divisão. O Santos bateu o recorde. O Santos subiu, conseguiu o objetivo, foi campeão da Série B? Foi. Mas a pergunta que fica é, será que o Santos não conseguiria ter feito isso apertando o cinto um pouco mais? Se o Santos, ao invés do Carille, tivesse um bom técnico, por exemplo. Então, esse aspecto, ele também colaborou com o endividamento do clube. Encontramos receitas mínimas para cumprir uma etapa. Agora continuamos tendo uma série de despesas. A vinda do Neymar foi uma estratégia importantíssima. Já tínhamos tido um aumento gradativo de receitas. Aqui ele repete aquilo que eu já li, né? No outro vídeo, assumimos com 30 mil sócios, hoje são 75 mil, foi o maior patrocinador da história, etc. Aí ele diz aqui, para que tenhamos o melhor resultado financeiro, fechamos o ano passado em exercício em 2024 com superávit de 60 milhões. Isso é absolutamente falso. Absolutamente falso. É só você ler o balanço que você vai ver que o Santos fechou com mais de 100 milhões de reais de déficit. O Santos não fechou 60 milhões de superávit. O Marcelo Teixeira mente. Mente descaradamente aqui. Descaradamente. Está no balanço. Está no balanço. Isso é gravíssimo, inclusive. Isso é gravíssimo, essa aspa do Marcelo Teixeira. Isso representa as ações da gestão, mas temos um passivo, as dívidas, e o fechamento é diferente do exercício de 24. Nessa gestão mais profissional, atraímos parceiros para que o Santos saia da UTI. Não está fora da UTI, mas respirávamos por aparelhos, bem próximos de um momento gravíssimo. Agora não respiramos mais por aparelhos, respiramos por condição própria. Mentira, o Santos está numa situação financeira pior do que quando o Marcelo Teixeira assumiu. É nítido. Ainda mais com essa aventura do Neymar. Ainda mais, gente. Claro, a gente precisa esperar o balanço de 2025 para ver o tamanho do rombo. Ele prometeu novas receitas a partir do segundo semestre, que seriam criativas, principalmente em caso de manutenção do Neymar. Vamos ver o que isso vai acontecer. Mas eu espero dessa vez que o Conselho Fiscal não passe pano para as contas do Marcelo Teixeira e reprove. E vamos lembrar que conta reprovada pode abrir pedido de impeachment. Tá? Então, será que isso vai acontecer? Com o Neymar, na Série A, será que o Santos vai fechar com outro déficit e se bobear ainda maior do que em 2024 no ano de Série B? É isso que ele está lutando contra. A gente só vai saber esses números no ano que vem, mas é importante que a gente fique atento. Mas precisamos de um trabalho para ter uma maior receita. As despesas já existem, então temos que encarar e cumprir na medida do possível. Mas aumentar nossas receitas. Como? Novas competições, como foi a Copa do Brasil e vai disputar ano que vem. O que adianta disputar a Copa do Brasil como você disputou esse ano e cair na primeira fase para o CRB? Que tipo de receita que a Copa do Brasil traz se você monta um time, se você monta um departamento de futebol incapaz de superar o CRB? Poderia ser uma excelente fonte de receita para o Santos em 2025. Agora você está contando com a receita da Copa do Brasil em 2026, porque esse ano já caiu para o poderosíssimo CRB, com o Neymar em campo. Por pouco tempo, é verdade, mas com ele em campo no segundo jogo. Uma vergonha, Marcelo. Uma vergonha. Em termos de resultados, a sua gestão é uma vergonha. Meta de disputar competição internacional ano que vem, que colocamos aos nossos jogadores. O quê? Sul-Americana? Sul-Americana, a receita, cara, todo respeito, ela é pequena. O Santos vai conseguir a Libertadores? Você acredita que o Santos vai conseguir a Libertadores? Vamos torcer para que sim. Vamos torcer para que sim. Mas não dá para depender disso. Não dá para depender, como diz minha mãe, com ovo no cu da galinha. Minha mãe não fala isso, minha mãe não fala palavrão. Mas não dá para depender, né? Só de premiações esportivas para o Santos sobreviver. Até porque isso são receitas extraordinárias. Receitas que você não pode contar com elas. Você tem que contar com as receitas ordinárias do clube. Isso não é criar novas receitas. Em 2020, com o Pérez, o Santos foi finalista de Libertadores, com um time que devia até a mãe. Então assim, bicho, bravata atrás de bravata. Vamos aumentando as receitas sem precisar apenas da venda de jogadores. Estão falando que tá vendendo um menino da base promissor, um centroavante para o Dortmund por 4 milhões de euros. Como assim? Sem venda de jogadores. Um jogador que pode valer 30, 40, daqui 2, 3 anos, tá vendendo por 4. Ou vai desistir da venda? Temos essas alternativas, mas não podemos depender só da venda. É montar um processo profissional para que o Santos tenha uma receita à altura das exigências. O Santos não tem nenhum salário ou direito de imagem atrasado. Nada. Todas as premiações em dia.
É um passivo na ordem de 600 milhões. Não é o que mostra o balanço, diz que já passou de 700. Mais uma incongruência do Marcelo com relação aqui aos números oficiais publicados pelo próprio clube. Comparado a outros grandes clubes, estamos com um projeto da nova arena. O Santos deveria jogar em São Paulo para 60, 70 mil? Até concordo, mas o único projeto viável até hoje é a parceria com a W Torre para a Vila Belmiro com 30 mil. É o patrimônio do Santos. A Vila Belmiro é um patrimônio mundial. Tem que melhorar e ampliar independentemente de outros processos. Poderia ser tombado? Não. A Vila Belmiro tem que ser atuante, receber adversários de base, feminino e até profissional. E isso independe de outros projetos. Se for fazer uma média de torcedores dos co-irmãos, a média de 35 a 40 mil. O Santos está no caminho certo, revitalizando a Vila Belmiro e ver outras expectativas. Aqui, assim, o tamanho da Vila Belmiro não é o que me incomoda mais. Até porque, se tratando de estar dentro de Santos, na Baixada Santista, eu acho muito pouco provável que o Santos tenha depois que a nova vila, se é que ela vai existir, ela deixar de ser novidade, depois de 2, 3 anos que ela for erguida, eu duvido muito que o Santos tenha uma capacidade na Baixada Santista, uma média de público de 80% de ocupação com uma arena de 30 mil dentro de Santos. O que me incomoda não é a capacidade, o que me incomoda é ela estar em Santos. Porque é longe do povo de onde o Santos está. Isso é uma discussão antiga, mas que eu sempre fui favorável que o Santos jogasse jogos menores dentro da Vila Belmiro, e eu sou a favor da reforma, mas que o Santos jogasse os grandes jogos onde a sua torcida está, que é em São Paulo. É meu pensamento, tá? Isso não vai acontecer. Se o Santos fecha com a W Torre e ergue o estádio, o Santos vai mandar 90% dos jogos lá, só vai sair em momentos que tiver show. E vai ser gramado sintético, tá? Saibam disso, a Vila Belmiro não terá mais aquele tapete. Vai ser gramado sintético porque é uma arena de shows. Assim como ficou o Allianz Parque, não tem condição de plantar gramado ali. Quando tivermos a construção da Vila, jogaremos no Pacaembu. O Santos busca alternativa de receitas. Com 30 mil espectadores, vai alcançar a 3 a 4 milhões de jogo por receita. Vai ser caro o ingresso então, hein? Só fazer a conta aqui. Vamos pensar, abrir uma calculadora aqui e fazer um ingresso médio. 3 milhões, a conta é simples, mas né, eu sou péssimo de matemática. Dividido por 30 mil. Isso é o quê? 300 reais o ingresso? Não vai ser não, o preço vai ser 100 reais o ingresso médio. Para chegar o estádio precisa estar lotado, 30 mil pessoas, e o ingresso médio ser 100 reais para fazer 3 milhões. Para fazer 4 milhões, vamos ver aqui, 4 milhões dividido por 30 mil pessoas. Aí o ingresso médio fica 133 reais. É um ingresso caro médio, né? Eu espero, inclusive, que o preço do ingresso não aumente num nível abusivo. Vamos esperar. Mas, de fato, o Santos precisa. O preço, como ele diz, os co-irmãos, o preço dos ingressos nos outros estádios dos rivais, exceção feita ao Morumbi, que é um pouco mais barato por não ser uma arena nova, são mais caros e é a realidade hoje para você poder disputar no outro nível e ter um pouco mais de receita. A minha pergunta é, esses 30 mil a gente sabe que não vão ser vendidos, né? Você tem camarote ali, você tem... ele mesmo negociou que os donos de cadeira da atual Vila Belmiro tenham cadeira garantida nos outros estádios. Então, quantos ingressos o Santos vai comercializar? Ele não comercializa 30 mil, mesmo com o estádio com capacidade para 30 mil. E se depender desses caras, donos de cadeira, que não vão nos jogos na Vila Belmiro, a gente dificilmente vai ver uma ocupação de mais de 80% nos jogos, a não ser que quando sejam absolutamente decisivos. É um problema que o Santos vai continuar tendo, que o Santos já tem com a antiga Vila Belmiro e vai ter com a próxima. Isso porque não cria um sistema de fazer com que esse torcedor seja obrigado a confirmar presença, senão esse ingresso pode ser vendido. Qual que é o problema de fazer isso? Grandes clubes da Europa fazem isso, mas o Santos não pode fazer. Se o cara não vai, a cadeira fica lá vazia. É inacreditável como o Santos vive no século passado ainda, nesse sentido. Sobre SAF, tá? Importante falar sobre isso. O modelo de SAF não vai ser do Marcelo Teixeira. O quadro associativo vai decidir. Vai ser um caminho de progresso para o clube que sofreu muito nos últimos tempos, mas que vai voltar às glórias. Eu vou me atrever a dizer, os oposicionistas no ano passado diziam que a única solução era a SAF, quase que unânimes. O Santos no ano passado, pelos desafios que tinha.
Imagina vender como outros fizeram com valores irrisórios. O caminho do Santos poderia ser igual ou piorar, vendido no momento de baixa. É como o Flamengo, o Botafogo foi vendido no momento de baixa. Ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileirão e está disputando o Super Mundial, ganhou do PSG. Não é tanto sobre o valor que o time vai ser vendido. Até porque, se você quiser de fato ser vendido, ser comprado, você não pode estipular um valor absurdo. Olha o Atlético Paranaense, é um exemplo. Eu sei que não tem nada a ver com a história do Santos, eu sei que é um outro perfil de clube, mas outros times que também não tem nada a ver com a história do Santos, como o Bahia, foram alvo do Grupo City. O Atlético poderia ter sido. Por que não foi? Porque é caro demais. Um clube que não tem dívidas, que tem um patrimônio muito grande com o estádio e com o CT de primeiríssimo mundo, ou seja, ficou muito caro para comprar. E o que aconteceu? Tá na Série B, ninguém compra. Então, o Santos, se ficar muito caro para comprar, o que eu duvido, diante dessas gestões com J, que a gente tem visto no Santos, inclusive a do senhor Marcelo Teixeira, mas se acontecesse, se o Santos ficasse muito caro para comprar, será que teria algum comprador? Ou será que por ser o Santos, com a camisa do Santos, correriam para comprar? A gente não sabe, o futuro vai nos dizer. É como bolsa de valores, com ações baixas. Alguns envolvidos pensam que é a hora, assumir o Santos, tumultuam nas redes sociais, SAF. Tumultuam, quem pede SAF está tumultuando, hein? A gente pede SAF, Marcelo, não é porque a gente tá maluco que o Santos seja vendido, para que o Santos tenha um dono, um milionário, um bilionário para chamar o clube de seu. A gente quer que o Santos seja vendido para sair da mão de pessoas como você, para sair da mão de gestores como você. É isso que você precisa entender. O torcedor hoje quer SAF porque, claro, ele quer mais investimento no clube, investimento esse que você não é capaz de fazer, nem pode fazer de acordo com o estatuto, mesmo se quisesse utilizar o dinheiro familiar, hoje isso é proibido. E também, né, não podemos correr o risco da Vila Belmiro ser empenhada de novo como já foi no passado, é importante deixar claro. Mas o torcedor do Santos pede SAF porque ele não aguenta mais a sua gestão, Marcelo. Tenha um pouco de humildade, entenda isso. Concordo, mas não como queriam fazer, que não foi o que ocorreu em outros clubes, com valores que não condizem. Poderia ser no Santos, na segunda divisão, sem receitas e com dívidas. Poderíamos fazer uma SAF rápida e desvalorizar. Temos tudo para valorizar o Santos reposicionando o clube. É incalculável quanto vale o Santos. O Santos não tem preço hoje. Para virar uma SAF, de acordo com os desejos do quadro associativo, precisam ser valores que resguardem o direito do clube. Precisam. Mas quais são esses valores? Nem ele sabe dizer. É importante que o Santos passe por uma avaliação. A gente sabe que a história do Santos, ele é aquele mistura lé com cré, mas a gente sabe que a história do Santos, o passado do Santos, a camisa do Santos, não tem preço de fato. Mas o clube, todo clube tem um valor. O Real Madrid, se um dia resolver ser vendido, ele vai ser valorado com toda a história que ele tem. Pode ser alto demais, mas ele vai ser valorado. Os Los Angeles Lakers foram comprados agora, se tornou o clube mais caro. O clube não é um clube, é uma franquia. Mas se tornou a instituição esportiva mais cara comprada na história. Sabe quanto custou? 10 bi de dólares. Isso significa mais ou menos aí quase 60 bilhões de reais. O Los Angeles Lakers. Isso é infinitamente superior a qualquer clube brasileiro que foi comprado aqui, que não chegaram a, no máximo, 1 bi de reais. Uma vergonha. Mas o problema melhorou a gestão? O Cruzeiro foi salvo ou não foi salvo pelo Ronaldo e agora tá podendo investir mais, tá brigando por título com o Pedrinho quando teve mais dinheiro? É isso que o torcedor quer, cara. O torcedor não tá muito preocupado com o valor que o Santos vai ser vendido. Tá preocupado no perfil do comprador. Esse comprador vai enfiar dinheiro? Ou esse comprador vai tratar o Santos como um balcão de negócio para formar jogador da base e mandar para a Europa? Essa que tem que ser a preocupação. E aqui ele fala muito sobre o valor, o quanto que o Santos vale, mas isso é pouquíssimo importante. Eu prefiro que o Santos seja vendido para um cara que trate o Santos com investimento de muito dinheiro, com profissionalismo e tudo mais, e que tenha colocado pouco na compra, do que o Santos ser vendido por 3 bi e um desavisado, um cara que faz uma péssima gestão, que não se preocupa com profissionalizar o clube, que faz contratações ruins, que gasta pouco, sabe assim? Até porque se a gente se vê diante de um dono desses, não tem muito mais o que fazer, não tem mais com quem brigar. Porque o clube já foi, tá na mão. A única maneira de sair desse cara é se um outro comprador resolver comprar. Então,
Eu concordo que não pode ser vendido para qualquer um, mas eu discordo que seja necessariamente pelo valor de compra. E sim pelo projeto do cara que comprar, que é o mais importante. Claro, é um projeto que precisa ter tudo assinado, precisa ter as premissas muito bem assinadas. O clube social, que não é clube social no caso, mas o Santos como instituição, precisa ter uma parte da sua SAF para poder pressionar esses caras a cumprir o contrato, porque caso não seja cumprido, o Santos tem o direito de recuperar essas ações, como o Vasco fez com a 777. O Vasco, clube associativo, ficou com as ações da SAF depois que alguns acordos não foram cumpridos. O Santos foi um fracasso, 777? Foi, mas a justiça deu ganho ao Vasco para ele recuperar as ações vendidas. O Santos tem que ter também esse mecanismo. Então, assim, pouco importa se vai vir alguém comprando o Santos por 1 bi ou 2 bi. O que importa é quanto esse cara vai investir no Santos lá na frente, tanto em infraestrutura, como na base, como contratação de jogadores, e tudo isso tá com fair play financeiro vindo aí. Não pense que vai ser igual a situação do Botafogo, por exemplo, que investe muito mais em compra de jogadores do que a sua própria receita. Isso deve ser proibido. Os clubes, inclusive o próprio Santos, estão apoiando um fair play financeiro que foi proposto nessa semana, no início da semana passada, pela CBF, pelo novo presidente Samir Chowdhury. Os dois únicos clubes grandes que não toparam discutir são o Corinthians e o Atlético Mineiro. O Santos topou. Então, com o fair play financeiro, mesmo que você tenha um investidor multibilionário, ele só vai poder fazer investimentos no time baseado na sua receita. E para você ter mais receita, você precisa ter criatividade, você precisa tornar o clube mais profissional. Coisa que o Santos, ele cansa de dizer que o Santos mas está longe de ser. O Santos não é um clube de balcão de esquina. O Santos tem marca, ídolos, nome, cor, torcida, uma série de questões a serem respeitadas. O que responder o mercado, vamos levar ao quadro associativo. Eu não vou antecipar valores. O Santos não está à venda. Ele afirma que o Santos não está à venda. Então ele fala que quer SAF, etc. Mas ao mesmo tempo ele já, no mesmo discurso, ele diz: o Santos não está à venda. Tem suas dificuldades, mas não está à venda hoje. O Santos fez um trabalho para valorizar a marca, buscando um modelo próprio de negócio. Avaliar o perfil de investidores no mundo. Essa marca é muito forte, não tem preço. Aí ele continua. É gravíssima a situação financeira. Isso aqui a gente já leu, tá? Deixa eu passar para frente. Aqui, SAF. Beleza. Aqui, com relação às declarações do Neymar Pai, com relação aqui ao CT, novo CT do Santos na Praia Grande, que o Neymar Pai prometeu fazer junto com o Grupo Peralta e aquele estádio da Praia Grande. Vamos ver aqui o que o Marcelo Teixeira fala sobre isso. Temos hoje a possibilidade do CT Rei Pelé ser destinado para a base. Toda a base vai usufruir da estrutura que é do profissional hoje. Teremos um novo CT profissional em menos de um ano. Instalações adequadas como dos grandes clubes europeus, porém sem ser do Santos, né? Os clubes europeus detêm esse centro de treinamento para eles. O Santos vai viver no favor do Neymar Pai, o que é muito triste para mim. Vamos colocar à venda. Não posso garantir a nova arena, que depende da venda dos camarotes de cadeiras. A arena do Santos, a arena que o Santos trabalha é a Vila Belmiro, da W Torre. Essa é a prioridade hoje da gestão. A arena que foi anunciada pelo Neymar Pai é uma parceria existente da NR, Prefeitura de Praia Grande e Grupo Peralta. Nada a ver com o Santos. Lógico que podemos usar, assim como o Pacaembu, Morumbis, Allianz e a Arena de Praia Grande. O Santos se reposiciona no mercado. O Santos tem que ter uma estrutura para enfrentar os co-irmãos de frente, reposicionar o Santos de maneira digna a curtíssimo prazo. E aqui ele fala sobre a ideia da parceria do Santos e São Paulo para ter mais jogos na Vila Belmiro e no Morumbi. O São Paulo jogando na Vila e o Santos jogando no Morumbi. Tivemos uma reunião da Libra, conversei com o Casares, ele falou de alguns compromissos agendados para shows. Começamos uma conversa para ter 2 ou 3 jogos ainda nesse Campeonato Brasileiro, Santos no Morumbi e São Paulo na Vila. A primeira possibilidade seria contra o Flamengo em São Paulo. É uma possibilidade que existe. Nossa equipe conversa com o São Paulo para que haja entendimento entre as partes. E aí no fim ele fala, eu não separei esse trecho aqui, mas ele fala sobre o Igor Vinícius, que está realmente muito próximo,
e ele fala que não vai comentar sobre o Mike porque o Palmeiras está focado na competição e ele não quer falar sobre isso no momento, mas também não diz que o Santos não tem interesse. Então tá muito claro que assim que acabar a participação do Palmeiras no Mundial, o Santos vai negociar com o time, com a Leila Pereira, para a vinda desse jogador, que diante do fato de ter contratado o Igor Vinícius, é muito importante que ele venha. Vamos aguardar. Mas essas foram as outras respostas do Marcelo Teixeira. Falou bastante aqui. SAF, estrutura, dei todos os meus pensamentos. E os seus? O que você achou dessa entrevista do Marcelo Teixeira? Finalmente a gente terminou de falar. Não falei que o vídeo ia ficar grande demais se ficasse um vídeo só? Pois é, ninguém ia conseguir assistir. Agora a coisa ficou um pouco mais tranquila para vocês. Agradecer a todo mundo que comentou no último vídeo sobre a maneira como eu fiz aqui o anúncio da Hitman. Eu vi que nas redes sociais deles eles são muito abertos, falam as coisas de uma maneira muito tranquila e é assim que a gente tem que comunicar. Eu não gosto de ficar aqui me referindo a assuntos como esse de uma maneira pouco, sabe, uma maneira muito conservadora. Todo mundo, bicho, de novo, temos 95% de homens aqui, a não ser que você não seja um eunuco, todo mundo tem pau, bicho. Todo mundo tem que lavar, todo mundo tem que cuidar. Então, e a maioria da galera gostou, mandando os comentários, curtindo pra caralho. Teve gente aqui que fez até corte da minha inserção. É esse o objetivo mesmo, mas é passar a mensagem clara. E é isso, a gente vai se falando. Amanhã eu tô de volta, daqui a pouquinho estarei na NBA House. Se alguém estiver lá, quiser trombar, estarei por lá para acompanhar o jogo 7 entre Indiana Pacers e Oklahoma, em Oklahoma. Torcendo muito para os Pacers, embora ache que vá dar Oklahoma. Vamos aguardar, vamos ver, e estaremos lá no lounge tomando uns goró, né, que a gente merece. E então aguardo vocês, se alguém estiver lá, é só passar lá no lounge, dar um toque, que a gente troca ideia sobre o Santos. Fechado? Grande abraço, gente, a gente vai se falando, até o próximo vídeo.